Salve Maria, continuação dos vídeos aqui do doutor protestante que ou ele ama Nossa Senhora ou odeia, né? Eu acho que ele ama, né? Padres que supostamente queriam na Imaculada Conceição, né? Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Olá, filhos de Lutero, como é que estão os inimigos da Santa Igreja? Gostaram da vinheta? Bom, não vou me delongar muito. Esse vídeo vai atender exatamente a proposta que eu trouxe na thumbnail e eu espero que vocês sejam edificados mais uma vez com mais uma sessão de refutações às doutrinas católicas romanas. E o tema do vídeo hoje é padres da igreja que supostamente defendem a Imaculada Conceição. Ou será que não? Vamos lá começar com o clássico. Irineu, bispo de Lyon. Essa é a fala que eles gostam de usar. E assim também foi que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, pois o que a Virgem Maria havia ligado pela incredulidade, isso a Virgem Maria libertou pela fé. E com isso, eles concluem que Irineu está chamando Maria de a nova Eva e acreditam com isso que ele defende a Imaculada Conceição, que Maria não tinha pecados e tudo mais. Mas nós sabemos que isso não é verdade, isso não corresponde com a realidade dos fatos. Por quê? Porque Irineu não cria na Imaculada Conceição. Eles dizem que ele supostamente defenderia a Imaculada Conceição. Já vi um católico dizendo que é uma proto-Imaculada Conceição, entendeu? Eles são bem cara de pau sobre esse negócio. Porém, Irineu não defende a Imaculada Conceição. Ele não pode ser usado como referência à crença na Imaculada Conceição nos primeiros séculos da Igreja. E eu vou dizer por quê. Se o cara fala que Maria Nova Eva, não tá defendendo o quê, meu querido? Esses doutores, eles pegam texto patrístico, como por exemplo Santo Irineu, tá escrito ali na cara deles que Santo Irineu está defendendo a virgindade de Maria. Tanto todos os pais da igreja defenderam isso. E o cara cata o texto e tenta distorcer, manobrando para negar que os pais apostólicos já pregavam e anunciavam. Desde lá do primórdio. É um canal lixo, esgoto, pô. Com todo respeito, cara. Os séculos da igreja. E eu vou dizer por quê, com base nas falas dele que vem a seguir. Essa aqui do livro 5, por exemplo, diz o seguinte, ó. Ele, portanto, em sua obra de recapitulação, resumiu todas as coisas, tanto travando guerra contra nosso inimigo, quanto esmagando aquele que no princípio nos levou cativos em Adão. Veja, ele está falando da pecaminosidade universal, não está excetuando ninguém aqui. E pisoteou sua cabeça, como você pode perceber em Gênesis, que Deus disse à serpente: e porém inimizade entre você e a mulher, e entre sua semente e a sua semente. Ele estará de guarda por sua cabeça, e você de guarda por seu calcanhar. Pois desde então aquele que deveria nascer de uma mulher, a saber da virgem, à semelhança de Adão, foi pregado como guardando a cabeça da serpente. Esta é a semente da qual o apóstolo diz na Epístola aos Gálatas que a lei das obras foi estabelecida até que a semente viesse a quem a promessa foi feita. Esse fato é exibido em uma luz ainda mais clara na mesma epístola, onde ele assim fala: mas quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, homem nascido de uma mulher, que o conquistasse. Foi por meio de uma mulher que ele obteve vantagem sobre o homem a princípio, estabelecendo-se como o oponente do homem, e, portanto, o Senhor professa ser o Filho do homem, compreendendo em si mesmo aquele homem original, de quem a mulher foi formada, a fim de que, assim como nossa espécie desceu à morte por meio de um homem vencido, possamos ascender à vida novamente por meio de um vitorioso. E como por meio de um homem a morte recebeu a palma da vitória contra nós, então novamente por um homem podemos receber a palma contra a morte. Agora o Senhor não teria recapitulado em si mesmo
aquela antiga e primária inimizade contra a serpente, cumprindo a promessa do Criador e executando sua ordem se ele tivesse vindo de outro pai, mas como ele é um e o mesmo que nos formou no princípio e enviou o seu Filho no fim, o Senhor executou sua ordem sendo feito de uma mulher, destruindo o nosso adversário e aperfeiçoando o homem à imagem e semelhança de Deus. E por esta razão ele não extraiu os meios de confundi-lo de nenhuma outra fonte senão das palavras da lei, e fez uso do mandamento do Pai. Olha só. Tá falando não. Tá falando da concupiscência do pecado de Adão e Eva. Todos herdaram o pecado. Mas é uma coisa muito interessante. Judas 1 é sempre a mesma coisa. Olha só. Você pega em Judas 1. Olha só. 24. Ó. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar de sua glória imaculado, cheio de alegria. Ali vemos Gênesis 3,15, ou Gênesis 3, a transgressão de Adão e Eva. E veio o pecado. Olha só, e Deus dá uma promessa. Maria se corrompeu, dando ouvido a Satanás, a serpente. E Maria, ela é aquela que cooperou com a graça. O sim de Maria entrou a graça, o não de Eva entrou toda a corrupção. É isso que esses pais apostólicos, que o protestante, professor ele não é, está querendo empurrar e agregar que Maria não é imaculada. Como ela não é imaculada? Porque ela gerou o imaculado. Como Maria ela é pecadora e gerou o Verbo Santo no seu ventre? Então, se exceto todos pecaram, então Cristo também já herdou esse pecado de Adão e Eva. Porque ele vem de uma mulher pecadora. Se for pegar o pensamento desse protestante, ó que Santo Agostinho vai falar, ó, no seu livro, né, ó, tem livro muito interessante, né, sobre a Nossa Senhora, que é da edição Edmar, editora Paulus, de 1996. Lá Santo Agostinho diz assim, ó, fala de Santo Agostinho, ó. Olha só, agora você vê, ó, se esse pai apostólico, tivesse falando de Maria, agregando Maria, colocava o nome de Maria. Ó, Santo Agostinho falando de Maria, nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratar de Maria. Olha só. E isto em respeito àquele de que mereceu ser a mãe que a preservou de todo pecado por sua graça. A Virgem Maria, Edmar Paulus, 1996, né? Isso aqui é do ano 370 a 380 a 1600 anos antes atrás. Santo Agostinho já acreditava no dogma da Imaculada Conceição. Até o Alcorão de Maomé acredita, pô. Só os caras protestantes que não acreditam, pô. Olha só. Momento nenhum tá se tratando da Virgem Maria. Olha só que interessante, ó. Nós fomos livres do pecado original pelo batismo, né? O que o batismo faz em nós? O batismo aplica a cada um de nós a morte e a ressurreição de Cristo. São Paulo fala na carta aos Romanos 6:3, quem é batizado e mergulhando na morte de Cristo morre com Cristo e ressuscita com Cristo. O que vale dizer morre na mão do demônio. O batismo, olha só que interessante. Ressuscita na mão do Pai. Maria não teve o pecado, mas ela foi salva por Cristo, como antecipadamente. Olha só. Como? Preservando. Como?
o mérito na cruz. Como? Porque ela é a profecia de Gênesis 3,15. Não tem como, cara. Olha só, o dogma foi proclamado ali em 1854, né? 8 de dezembro, né? A igreja já acreditava desde o primeiro século. Ó, o Papa Pio IX, que proclamou o dogma em 1854. A Imaculada Conceição, né? Olha só. Inefabilis Deus, né? Nós declaramos, ó, o Papa falando, ó. Por quê? Não tá só o Papa ali, tá? Os bispos, a comissão dos bispos. Tá ali o concílio, como aconteceu ali em Atos Apóstolos 15 ali, para colocar a casa em ordem. É a mesma coisa, ó. Olha o que o Papa vai falar. Olha só, muito diferente desses vidinhos aí, fundo de quintal de hereges. Ah, mas, meu irmão, todos os pais unânimes. Então os pais apostólicos seriam coerentes, uma hora eles exaltam Maria e outra hora eles denigrem Maria? Ó a fala do Papa. Nós declaramos e decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual por uma graça, ó, graça pelo mérito do seu filho, certo? Um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, ó, Salvador do mundo, a bem-aventurança, a Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original. No primeiro instante da sua conceição, foi revelada por Deus e deve, por seguinte, ser crida firmemente constantemente por todos os fiéis. Quando o Papa proclama esse dogma, havia mais de 1 milhão de pessoas ali na Praça de São Pedro. E foi uma louvação. Vamos aqui. É só. Olha só. O próprio Tiago Menor, que é um apóstolo conhecido por ter escrito muitos apócrifos, né? Ele vai deixar documentos importantes para patrístico. Olha só. Ele vai fazer a seguinte fala: fazemos memória de nossa Santíssima Imaculada e Gloriosíssima Senhora Maria, Mãe de Deus, e sempre virgem, e ser sem pecado concebida. Prestemos homenagens, que são culto de honra, certo? Principalmente a Nossa Senhora Santíssima Imaculada e abençoada, acima de todas as criaturas, e gloriosíssimo Mãe de Deus, sempre virgem. Tiago Menor. Olha só, cara. Só de você ver o termo Mãe do meu Senhor, cara, já era pra você já ter um respeito, uma reverência, cara. Santo André, tendo sido o primeiro homem formado de uma terra, né, imaculada. Outro santo aqui, ó. Imaculada. Era necessário que o homem perfeito nascesse de uma virgem igualmente imaculada, para que o Filho de Deus, que antes foram ao homem, reparasse a vida eterna que os homens tinham perdido. Olha só, cara. Cristo, ele tem que vir através de uma mulher imaculada, para ele ser imaculado. Como Maria, que esses hereges dizem que é pecadora, vem o imaculado? Vem o perfeito? Não tem como, né? Olha só, vamos citar Santo Ambrósio daqui a pouco, ó. Santo André falando, né? São Tiago Menor também falando nos seus apócrifos. Do Pai, como uma ajuda para a destruição e confusão do anjo apóstata. Veja, Irineu está falando aqui
que toda a humanidade estava refém do pecado original. Toda a humanidade estava refém do inimigo. Ele não abre exceção para a mãe do Salvador aqui. E as citações que eu pretendo trazer aqui... O contexto não é falar dela. Sim, toda a humanidade. Mas Gênesis 3,15, Deus preservou uma mulher. Então, não é toda a humanidade, tem exceção. Como vai dizer Judas 1,24, Deus tem poder para fazer essa exceção, porque ele é Deus. Certo? Ó, Santo Ambrósio, olha a fala de Santo Ambrósio, né? Como ele vai se dizer, né? Para Maria. Somente foi esta a saudação de Lucas 1,28. Reservada só a ela. Ouviu isso, pois ela é bendita, como sendo a única, cheia de graça. A única que obteve a graça que ninguém mais tinha ganhado, ser preenchida como o autor da graça. Olha só. Como diz o nosso amigo lá, os pais patrísticos são desaltuantes, uma hora eles enaltecem Maria, outra hora eles desenaltecem Maria. É invenção, é falsa. É adulteração, meu querido. Ó, Santo Tomás de Aquino, ela foi preservada do pecado venial, do pecado original e do pecado mortal. Ele vai dizer isso com todas as palavras. Ó, Santo Tomás de Aquino, que ele vai mostrar um vídeo aqui falando que Santo Tomás de Aquino ele é oposto a Virgem Maria, a Imaculada, né? Vai dizer isso com todas as palavras. Maria foi preservada também, ó, nisso, ó. Todos os pais apostólicos acreditam que ela foi preservada, pô. Por quê? Se ela não fosse preservada, como o verbo viria à terra? O verbo vai vir através de um pecado, o verbo vai vir através de uma mulher que o Satanás tocou nela. Todos os pais são unânimes nessa questão de preservação. Não sei onde ele é. Você pode ver, você pode pegar ele que está lendo aí, não está agregando Maria. Sim, toda a humanidade, Maria é uma exceção. Os pais patrísticos estão falando que Maria, Santo Agostinho, todos, Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo, todos são unânimes. Pecado venial, do pecado mortal e do pecado original. Vai dizer o doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Outro pai da igreja utiliza o texto de Gênesis 3,15. Eu colocarei ódio entre ti e a mulher. Ó. E todas são unânimes. Santo Hipólito de Roma, que ele falou que é oposto à Imaculada Virgem Maria. Santo Inácio de Antioquia, Santo Atanásio, são unânimes em afirmar que esta mulher de Gênesis 3,15, Maria não é Eva, por isso que Santo Hipólito vai dizer o que Eva gera na desobediência, Maria gerou na obediência, que é a mulher de Gênesis, para os protestantes dizer que não é Maria? Os pais da igreja afirmam em Gênesis 3,15, nós temos ali o relato da inimizade entre a mulher e o mal. O texto é bem claro quando ela fala que o texto é claro, sim, o texto não aponta para Maria, dizendo, como os protestantes dizem. Ali você vê, é bem claro, cara. Eva pecou, entrou o pecado. Dessas desobediências de Adão e Eva, todos estão manchados. Mas como Deus vai desenrolar isso? Como Deus vai eliminar essa vergonha? Preservando aquela que não vai ser tocada, que é Maria. Eles usam lá uma passagem também que eu já vi no debate ali. É simples, pô. Mas se Maria não tem pecado, por que ela não abriu o selo?
Simples, cara. Porque uma coisa, Maria não é Deus. Outra coisa, ela concebeu aquele que abriu o selo. Só Deus, Filho de Deus, que morreu na cruz, que poderia abrir aquele selo. Ah, por que Maria não poderia abrir o selo? Porque Maria tem pecado? Não. Porque Maria não é Deus e a profecia não está sobre ela. Maria não, a profecia de Maria morrer na cruz não era para Maria. Se Maria morresse na cruz, se Maria fosse uma deusa, um Deus, aí sim ela poderia digna de abrir o livro. Mas não, é só Jesus Cristo. Mas ela deu a essa graça, a esse verbo, o verbo abrir o livro. Então ela cooperou com a graça. Maria cooperou com o pecado. Santo Ambrósio de Milão vai dizer que ela foi preenchida com o autor da graça. Por isso não podia ter pecado. São Jerônimo, Maria é uma nuvem que nunca está em trevas, mas sempre na luz. Santo Agostinho vai dizer: devemos excluir a Santa Virgem Maria a respeito da questão do pecado, porque ela é toda santa, em honra a Deus que carregou no ventre. Santo Irineu, ele é que... Ó, que Santo Irineu vai falar. Ele que é puro, sai puramente do seio puro que regenera os homens. Sua carne foi feita pura pelo próprio Deus, para que ele que é também puro pudesse sair puro. Ó, Deus, ele preservou Maria lá no ventre, no seio da Santa Ana. Pô. É milagre, cara. Maria veio através de um milagre e através desse milagre veio o verbo. Então, não foi um parto comum. Foi um parto milagroso. Foi uma... o Espírito Santo desposou ela ali. É milagre, é mistério, cara. Ah, mas a Santa Ana tinha pecado? Sim, tinha. Mas Deus preservou o ventre de Santa Ana. Para o pecado não tocar na Virgem Maria. Para ela que pudesse mais para frente gerar o verbo. Então, Maria veio através de uma graça. Como Santa Isabel. João Batista veio também através de uma graça. Se você for pegar ali ler o Velho Testamento, Sara era estéril. Por que ela deu a luz? E Isaac ali também, a sua esposa, era estéril. É só que interessante. É milagre, cara. Milagre, milagre. Não queira compreender mistério e milagre. Maria, ela é um mistério e um milagre. Todos os dogmas, todas as graças, todos os méritos que a igreja reconhece é mérito do seu filho. Salve Maria, sou missionário, Zé Roberto.